Bom, se mesmo com as tecnologias de convivência com o semiárido, o sertão já sofre com a falta de chuva, imagine há um tempo atrás, hein, Vilma? Difícil, né? O sofrimento era bem maior e parte dessa angústia foi mostrada num curta-metragem idealizado por 2 cineastas da região. O material ganhou reconhecimento da crítica e foi selecionado para participar de um festival de cinema. Um curta sertanejo que relembra uma parte triste da história nordestina. Era o ano de 1932. A região passava por uma das piores secas que se tem notícia. Na época foram criados campos de concentração no Ceará para tentar amenizar a situação. O professor Genivaldo Nascimento visitou recentemente um desses locais. Foi quando surgiu a ideia para a produção do material. A ideia surgiu a partir do momento em que nós levamos os alunos para conhecer alguns espaços históricos e entre esses espaços está o campo de concentração do Buriti, do Crato, e a partir do depoimento de testemunhas nós achamos que ali nós tínhamos um material muito forte para produzir um documentário, o qual tem o objetivo de divulgar esse assunto que é pouco conhecido tanto na academia quanto na sociedade. Ao pesquisar sobre o assunto, Genivaldo descobriu quanto foi difícil para os sertanejos sobreviverem durante aquela seca. A ideia de que o governo trabalhava num campo para fazer um acolhimento, quando na verdade era conhecido como curral do governo. Curral é espaço feito para prender animal e era como as pessoas eram tratadas e por causa disso dezenas e dezenas de pessoas morriam diariamente, tanto é que era necessário um caminhão para levar os corpos que eram enterrados em valas comuns todos os dias. Parte da narrativa do documentário Cadeira de Arruar é feita por uma testemunha ocular, seu Francisco Aristides, que na época tinha 10 anos de idade. O desafio de compactar todas as lembranças de um retirante em 10 minutos ficou para o cineasta Chico Egídio. Quando o professor me convidou, para conhecer essa realidade, eu comecei a pesquisar também e vi que tinha pouca coisa, inclusive, na internet, em outros locais, em alguns livros. E aí, quando teve contato com o personagem, com a pessoa, seu Francisco Aristides, que viveu, vizinho ao campo, a gente viu que a história realmente era muito forte. Uma experiência que não será esquecida tão cedo. Tocou a gente muito, inclusive porque é uma situação que muita gente não sabe. Não está no livro de história, que deveria estar, inclusive, que não foi uma nem duas pessoas, foram várias, milhares de pessoas que tiveram nessa situação, nessa seca de 32. E é um tema que chocou tanto e eu acho que deu uma matéria tão assim necessária de ser feita que a gente precisou fazer o curta e estamos ainda pesquisando mais e eu acho que outros projetos virão a partir desse conhecimento, dessa situação que aconteceu lá no Ceará. O curta-metragem está entre os 35 selecionados entre mais de 150 produções nacionais para o Festival de Cinema de Triunfo, no sertão do Pajeú. O Festival de Triunfo, por ser um festival no sertão, tem tudo a ver com o filme, que se pretende exatamente contar essa história de uma parte do sertão, um sertão de um estado vizinho, um estado irmão, que é o Ceará, e a gente vê que há esse interesse muito grande dos sertões se reconhecerem, de recontar suas histórias. Então a gente fica muito feliz que essa história esteja aparecendo. Eu tenho ideia de que precisava divulgar esse assunto, para não ficar restrito entre o grupo de alunos. A sociedade, o Brasil precisa saber disso. E o filme é a ponte entre a sociedade e a história. Aí vi uma mulher assim, ela disse, tá espiando, eu digo, tô. É muito bonita essa cabeça, eu digo. Ele fez boa coisa no mundo que a terra não comeu. Pois é, a exibição do material vai ser sábado agora, depois de amanhã lá em Triunfo. Vale a pena, viu, Vilma? É isso. Para você uma boa tarde.